Olá, bom dia. Hoje então estou gravando uma videoaula para o pessoal do oitavo ano, tendo em vista que ficaram muitas dúvidas com relação à nossa última aula na plataforma Plural e que também não tivemos muitos alunos acessando, então eu estou regravando, reexplicando esse conteúdo para que não fique nenhuma dúvida. E aí deixo para vocês umas questões para monitorar então o entendimento de vocês com relação a este texto que foi trabalhado e que acabou gerando algumas dúvidas, né, no pessoal aí que estava online na aula. Então, galerinha, vamos iniciar a nossa videoaula, galerinha do oitavo ano da Escola São José. Então, vou abrir aqui, né, o meu PowerPoint. E vamos iniciar então a nossa aula. Então, a gente está falando do mito da riqueza e a conquista da América, ou seja, nós iniciamos o ano letivo falando sobre as piratarias, depois também tratamos sobre o mercantilismo e já passando pelas navegações. Então essas navegações vão chegar então e descobrir este novo mundo. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, dessa conquista com relação à América e o que estava acontecendo no período, ok? Então vamos começar dando uma introdução no que estava acontecendo no contexto mundial à época. Então, o mito da riqueza e a conquista da América acontece da seguinte forma. E aí começo assim. O que aconteceria, pensando num cenário atual, se todas as nações do mundo resolvessem somente exportar e limitar as importações? Então, o que será que iria acontecer, né? Então, imagina se o Brasil parasse de comprar produtos dos Estados Unidos e da China, por exemplo, e resolvesse só exportar. Bom, internamente o nosso mercado não produz todas as mercadorias, né? Como a gente já sabe, vem estudando em geografia. Então, faltariam alguns produtos aqui, tá? Em contrapartida, os outros países também poderiam fazer retaliações, então comprar menos do Brasil. Então aí nós teríamos, né, uma crise econômica gerada se isso fosse de fato levado a cabo. Então, se a prática fosse levada ao extremo, somente aqueles produtos essenciais e que não fossem produzidos internamente seriam importados. Então, o comércio internacional ele sofreria uma forte crise, uma crise econômica muito grande, né? É isso que quase aconteceu na era moderna. Todos os estados começaram a vincular sua riqueza com o volume de metais preciosos acumulados. Então, o objetivo era acumular o máximo de metais preciosos, protegendo suas economias da ação dos exportadores internacionais. Ou seja, o objetivo era não gastar, comprar do outro, e sim acumular. Mais ou menos como se o Estado tivesse uma poupança que fosse depositando ali o ouro que ele ganhava e ali ele ficava estocado. Então esse era o objetivo, né? Então limitando as possibilidades de comércio e procurando impedir que as reservas de metais diminuíssem. Então, ou seja, mantendo, né, o ouro no seu caixa dentro do seu país e limitando o comércio com as outras nações concorrentes, né? Em um primeiro momento, se evita a entrada de produtos estrangeiros e estimula-se a exportação. A seguir, adota-se uma série de convenções que apontam para o surgimento de uma prática de exclusivismo comercial, também denominada monopólio, ou seja, esse Estado-nação nesse período, ele então estava mantendo um monopólio. Só pode comprar o que eu produzo, o que eu tenho dentro do meu estado. Ou seja, as pessoas não tinham a liberdade de comprar de outros lugares. Por exemplo, como hoje em dia a gente entra na internet e manda vir um produto chinês. Não, até porque na época não existia internet, mas foi um exemplo nesse sentido. Havia basicamente uma proibição, um exclusivismo, apenas o comércio ali interno, ou seja, se favorecia um determinado grupo que estava dentro daquele estado, né? E aí isso denominava-se o monopólio.
ok? Então, o monopólio, ao impedir a liberdade do comércio, cria atritos políticos, favorecendo guerras entre os estados europeus. Ora, se eu sou da França e eu produzo algo que eu quero exportar para Portugal, mas Portugal não quer comprar por conta dessa política, eu vou ficar com o produto estocado na França, Portugal está com a falta desse produto, então vai se criando rivalidades. Pô, esse governo está me sacaneando, né? Então se criam essas rivalidades entre governos e nações. Isso acaba estimulando guerras entre alguns estados europeus no período. Então, essa busca incessante pelo metal precioso é chamada de metalismo. Então, decorem bem esse termo. O metalismo nada mais era do que os estados acumulando a riqueza. Lembra da ideia da poupancinha que o Sr. Guilherme disse. Então, eles colocavam os metais preciosos dentro dessa sua poupança e evitavam gastar esse metal, tá? E chega a estrangular a economia dos estados que não possuem reservas de metais acumulados ou minas para exploração. A situação se agrava e suas colônias também não possuírem riquezas. Ora, quer dizer, uma outra opção para esse estado lucrar e ter metais preciosos era essas expansões, né, através das grandes navegações, ou seja, eles estavam descobrindo territórios, terras, e aí os portugueses e espanhóis saíram na frente das outras nações, ou seja, eles acharam as colônias na América, colonizaram um novo mundo, aqui se encontrou prata, ouro, uma série de metais preciosos que abastecia então os cofres dessas duas nações, né? Então tornando o mercantilismo ibérico, ali espanhol e português, um mercantilismo metalista, né? Ou seja, o acúmulo grande de metais, certo? E aí, caso, por exemplo, um país descobrisse uma colônia e essa colônia não produzisse metal, ouro, prata, não tivesse essas minas, poxa, aí cada vez ia se agravando essa situação, menos metais, menos produção interna, então ficava uma situação bem complicada, né? Então, gente, o monopólio e o metalismo, aliados à expansão comercial e marítima da Europa, encontraram no Novo Mundo um campo fértil para suas realizações. Já vamos explicar isso. O monopólio seria a exclusividade com que as metrópoles europeias tinham em comercializar com suas colônias, controlando a circulação de mercadorias e as remessas de riquezas. Por exemplo, Portugal possuiu durante muito tempo o monopólio da produção e comercialização do sal no Brasil. Essa medida garantia lucratividade ao Estado e à burguesia mercantil lusitana, através do controle do mercado brasileiro. Ora, vamos lá. Portugal, daquele tamanhinho, pequenininho, coloniza o Brasil, certo? Então imagine o tamanho, a dimensão territorial do Brasil. A partir daí, Portugal vai exercer o seu monopólio como metrópole, ou seja, os portos brasileiros e as exportações de produtos para outras nações só são autorizadas e são autorizadas por Portugal. Então, Portugal que detinha a palavra final. Ou seja, o Brasil produzia sal, aqui como um exemplo, sim. Queria vender para outras nações? Não podia, porque o monopólio era português. Quem detinha essa palavra era Portugal. Portugal decidia o preço para onde seria exportado esse sal e, por última instância, levava esse metal, esse ouro que essa produção de sal gerava para si. E aí ficava acumulando o metal lá, o mercantilismo metalista português. Ou seja, então esse monopólio e essa exclusividade de apenas a colônia poder comercializar com a metrópole. E se tiver alguma concessão para comercializar com outro país, isso passaria necessariamente pela autorização da metrópole, o que era muito difícil de conseguir, certo? Então,
a exclusividade metropolitana acabava transferindo a riqueza gerada nas colônias, por exemplo, a riqueza que era gerada no Brasil, para as metrópoles, Portugal, concentrando capitais nas mãos da burguesia comercial da metrópole, na burguesia, concentrando o dinheiro na mão dos ricos portugueses, né? E isso acabava, de certo modo, não era, como é que eu posso explicar para vocês? Bem visto aqui pelos colonos, né? Porque os colonos, eles de fato estavam sendo explorados, então, por essa metrópole, né? E isso acabava incentivando uma prática que acontecia no período, que era o contrabando. O que era isso? Era o comércio ilegal que procurava burlar essa exclusividade que a metrópole tinha, né? E a intenção de dirigir os preços do comércio colonial. Ou seja, só Portugal podia dizer quanto que era o preço do sal brasileiro. Bom, o que se fazia? Em represália a isso, podia o Estado português, podia a colônia Brasil, então, por meio de alguns comerciantes de sal, fazer o contrabando, ou seja, mandar esse sal para a Europa, para outro país, sem com que os portugueses soubessem, burlando então a exclusividade da metrópole. E aí os preços do sal não eram orquestrados e dominados exclusivamente pela metrópole Portugal. Não, chegava aos outros países e aí a tendência é que diminuísse o preço. Portugal não podia inflacionar o preço ao máximo para poder ganhar o máximo de lucro, porque ainda existia a ideia do esse contrabando, né? Então, essas práticas aliadas ao mercantilismo transformam o comércio colonial em um monopólio do Estado, ligando um pacto com a burguesia comercial. Então, monopólio de Estado, a figura do rei aqui sentado, né, que representa o Estado português, e o monopólio ali, o Brasil, a colônia presa dentro de uma gaiola, ou seja, todo o comércio de vocês depende de mim, do Estado português, certo? Espero que esteja aí explicando e sanando algumas dúvidas que surgiram na aula passada. Então, organizando o pensamento econômico e político dessa forma, pode parecer que o mercantilismo, as navegações e o próprio pacto colonial seriam passos firmes calculados para o desenvolvimento europeu, sendo que a América só teve importância na medida em que podia fornecer metal precioso e matérias-primas à Europa. Grosso modo, seria esse o pensamento, né? E é um pensamento que muitas pessoas têm com relação à colonização da América, tá? Então ali seria, ó, por exemplo, a bota do colonialismo oprimindo os indígenas e os povos daqui, né? Que estavam chegando e nem sabiam o que era isso. Então, uma forma de pensar, né? Que algumas correntes de pensadores acreditam, certo? Mas eu vou partir para uma linha um pouquinho diferente, tá? Então, pensar assim seria deixar de lado todo o envolvimento cultural gerado com a chegada dos europeus ao Novo Mundo. Não negamos a importância que a extração de riquezas imediatas teve na conquista da América, mas a ideia é procurar ampliar a compreensão da história, para a gente não ficar apenas no metalismo, no colonialismo, com esse objetivo de unicamente foi algo que a América só serviu para isso, para se levar as riquezas e nada mais. Tá? Então esse é o objetivo, a gente desmistificar um pouco isso. Pensando da seguinte maneira, muitos investimentos europeus na América, eles não foram recuperados. E há um certo grau de heroísmo desvinculado da lógica de lucratividade, ou seja, eles não pensavam só no lucro quando eles estavam colonizando a América. Então, na presença desses homens que investiram generosamente, ou seja, muitas pessoas, o Estado espanhol, o Estado português, eles vão investir muitos recursos aqui na América, nesse novo mundo,
alguns recursos que não foram recuperados, por exemplo, ou seja, foram investimentos que levaram pessoas à falência, que não deram certo, mas foram feitos aqui. Então tinha uma questão maior, não era unicamente o metalismo. Não, aqui eles enxergaram de repente uma possibilidade de se fazer um novo mundo, diferente, né, do que eles tinham lá. É uma ideia. Por exemplo, olha a chegada dos espanhóis na América. Olha todo o simbolismo ali se ajoelhando, descobrindo a nova terra, né? Hasteando, né, então, a bandeira da coroa espanhola. Então, tinha todo um simbolismo, não era unicamente a questão econômica. Vamos tentar trabalhar isso, né, ao longo do PowerPoint, ao longo dessa videoaula. Então, os descobridores e colonizadores realizaram uma obra vastíssima por todo o continente americano. Aproximaram, destruíram e transformaram o continente, ou seja, eles fizeram uma mudança radical no que tinha aqui, né? Então eles criaram um novo mundo, mas esse novo mundo que eles criaram era feito a partir da imagem do velho mundo, ou seja, tudo que eles construíram aqui foi uma imagem do que eles já conheciam por civilização, a civilização europeia. Construíram igrejas que se tinha na Europa, construíram ruas, casas, uma série de coisas aos moldes do que eles conheciam, né? Então essa imagem aqui nos transmite bem essa ideia. Então olha só, uma rua pavimentada, casas estilo colonial e uma igreja. Então tinha muitos elementos que eram trazidos de lá, ou seja, eles criaram esse novo mundo a partir dessa imagem, dessa concepção do que eles tinham, né? Do que eles idealizavam. Então devemos encarar a conquista e a colonização da América como um fato epopeico. Na verdade, foi uma série de conquistas heróicas, ligadas a um acontecimento grandioso, geralmente incorporado ou evocado à presença divina e dando um caráter maravilhoso às façanhas. Possibilitou ainda que um povo se realizasse através dos acontecimentos. Na maior parte das vezes, o interesse por conquistas heróicas foi maior, ou seja, a ideia do heroísmo, de me comparar aos grandes homens do passado, né? Então isso às vezes era até maior do que o interesse pela riqueza. É deixar o meu nome na história, fazer algo assim que eu serei lembrado por muitos séculos. Tinha isso também, esse elemento, que é importante a gente não descaracterizar pensando apenas no colonialismo, né? Devemos sempre ter em mente que o envolvimento da Europa com a América foi o resultado do transplante cultural europeu cristão, em especial o ibérico, Portugal e Espanha. Então, ao cristianizar a América, ou seja, ao catequizar essas pessoas que estavam aqui, os indígenas, o europeu levou toda a sua cultura acumulada ao longo de séculos. Ou seja, tudo que eles aprenderam sobre a religião, que influenciou a Idade Média, uma série de coisas que era atrelado a esse ciclo que levou séculos então de conhecimento, né, desde o surgimento da igreja, eles de alguma maneira tentaram transmitir isso, né? Às vezes não com tranquilidade, não muito pacífico, forçando indígenas, né, a participar de cultos, uma série de coisas, outras vezes por sincretismo religioso, que é um elemento bem bacana da gente comentar. Por exemplo, vamos falar um pouquinho, vou dar um exemplo disso, do sincretismo, que é Nossa Senhora de Guadalupe, ou seja, seria Nossa Senhora, são as aparições de Maria em determinados lugares. Então, no Brasil, nós vamos ter isso com Nossa Senhora Aparecida, né, que é a padroeira do país e seria uma das aparições de Maria como, né, aqui no nosso país. Tá? Certo, até aí beleza, mas vamos voltar para Nossa Senhora de Guadalupe. Existia uma crença popular no México, né, dos indígenas, popular não, uma religiosidade, um ritual religioso dos indígenas que louvava a deusa da terra,
criação, que criou, que deu a vida. Então os indígenas tinham esse culto a ela muito forte no México, tá? E o que acontece? Há uma aparição de Maria, da Virgem Maria, pelos espanhóis, e essa aparição, né, as vestes, a forma com que ela se veste, ela lembra aspectos, então, dessa figura divina indígena, ou seja, os indígenas passam a acreditar na aparição de Maria, da Virgem de Nossa Senhora de Guadalupe, transfigurando, ou seja, eles pegam aquela representação que eles tinham da deusa, da criação da terra, e eles transmitem isso para Nossa Senhora de Guadalupe. Não é à toa que Nossa Senhora de Guadalupe é a santa que assim tem a maior devoção no México, ou seja, ela é padroeira do país, então deu muito certo essa ideia. Então a ideia do sincretismo religioso é essa, é você pegar um elemento religioso de uma cultura, trazê-lo para a sua cultura. E os europeus, tendo percebido que não conseguiam, então, de certo modo, mudar essa crença indígena nessa entidade, nessa divindade, acaba tendo a aparição de Maria, né, e transfigura essa imagem, os indígenas passam a venerar Maria por conta dessa aparição, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, ou seja, então, o que é importante a gente perceber, que além de tudo tinha uma vontade, uma força para que aquelas pessoas que estavam resistindo à cristianização, à catequese, entrarem então na religião. Aqui nós vamos trazer uma imagem que remete bem isso. Ou seja, eles estavam navegando por mares que nunca antes haviam sido navegados. Tá? Então eles não sabiam o que podia encontrar, eles achavam que podia ter um abismo e desse abismo ter monstros marinhos esperando, né, os navegadores que se perdessem na viagem, né? Então, ou seja, era tudo uma epopeia, uma ideia literária, algo grandioso que estava acontecendo e assim era tratado por eles. Certo? Vamos adiante. A questão da epopeia, isso que o prof está falando de algo grandioso, ela fica ainda mais clara se analisarmos uma obra literária do período em questão. Então, dentre as muitas obras lusitanas, vamos pegar uma do Luís Vaz de Camões. Então, o poeta ele nasce em Lisboa em 1525 e ele pertencia à pequena nobreza. Vivendo em Lisboa e Coimbra, seu talento de poeta o colocava ora em graças com o Palácio Real, ora enfrentando perigo junto a empresas portuguesas, a viagens portuguesas. Inclusive, em uma dessas viagens, ele vai perder o olho direito em um combate com os árabes na cidade de Ceuta. Então, sua obra foi escrita entre as viagens, ou seja, ele ia escrevendo seus poemas aqui de acordo com as conquistas, né? E com as viagens que ele estava fazendo. Então, especificamente, ele vai então construir essa obra dele, As Conquistas Portuguesas na África e na Ásia. Então, seus versos colocam bem o sentido de epopeia, né? Esse sentido epopeico dado a essa expansão portuguesa, essa descoberta de novos mundos. Tomando como exemplo as 3 primeiras estrofes do canto primeiro. Vamos ver essas 3 primeiras estrofes aí que eu estou falando tanto. Então vamos trabalhar ela e ver o que ele nos diz. Sou péssimo em declamação de poesia, então peço desculpas aos poetas, mas então eu vou fazer uma leitura simples do poema e a gente vai fazer algumas análises a partir daí. Então, as armas e os barões assinalados. Que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram de
latando a fé, o império e as terras viciosas da África e da Ásia. Andaram devastando e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalhei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte, cessem do sábio grego e dos troianos as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e Trajano a fama das vitórias que tivera, que eu canto o peito ilustre lusitano, a que Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Vemos que com estes versos iniciais da obra de Camões, além de exaltarem a expansão da fé e do império pelos navegantes portugueses, ainda evocam os poetas e guerreiros da antiguidade clássica, colocando a obra portuguesa em pé de igualdade e até superioridade aos feitos do mundo antigo, ou seja, superando Alexandre o Grande, superando Júlio César e o grande Império Romano, ou seja, era assim que eles estavam vendo essas conquistas. Então, não estranhemos essa supervalorização dos feitos portugueses, como Camões está fazendo. Né? Podemos lembrar que os espanhóis compararam a descoberta da América com a vinda de Cristo ao mundo, ou seja, para eles a importância dessa descoberta desse novo mundo foi comparada à vinda, ao nascimento de Jesus Cristo. Olha como isso é simbólico. A Espanha é um dos países mais católicos do mundo e à época era um catolicismo fervoroso. Então, para eles compararem a descoberta da América, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, era como se aquilo fosse algo assim da mais alta, do mais alto prestígio, certo? Pá. A Espanha terminara em 1492 de expulsar os últimos muçulmanos de Granada e, ao mesmo ano, se lançou em busca do caminho para as Índias. Quando o europeu chega à América, já estavam lá a sua fantasia e os seus desejos. Nas palavras do historiador mexicano Edmundo O'Gorman, a América foi inventada antes de ser descoberta. Ou seja, antes mesmo de se descobrir a América, já se tinha isso no imaginário europeu. Segundo este autor, desde muito tempo os europeus imaginavam com um lugar onde seus desejos e aspirações se realizassem, como uma ilha da fantasia, uma nova oportunidade para recomeçar. Ou seja, a partir daqui podemos construir uma nova humanidade. Então tinha toda essa expectativa sobre a América, antes mesmo de se descobrir ela. Né? Então, a historiadora Janice Teodoro da Silva afirma que os descobrimentos representavam uma grande oportunidade para os povos ibéricos concretizarem seus sonhos. O suporte econômico, embora tenha favorecido a realização dessa empresa, não explica os diversos significados que assumiu a conquista. A empresa colonial surge não apenas como resultado de uma política econômica, mas também como forma de expressão de uma estrutura mental. Em suma, o interesse pela conquista da América não se deveu exclusivamente à busca de riquezas para a Europa metalista, mas antes à busca da realização de sonhos e ideias. Se não fosse assim, como explicar a exploração e a fixação em áreas inóspitas e economicamente paupérrimas que não geravam lucro, ou a construção de igrejas grandiosas e cidades inteiras? Como explicar isso? Tinha que ter algo mais do que simplesmente o mercantilismo e o metalismo. Evidentemente que o sucesso de Cortés no México e a grande riqueza que conquistara influenciaram
a imaginação ibérica e provocaram o embarque entusiasmado de centenas de homens para o novo continente. Assim também ocorreu quando Pizarro domina o Peru e toma a cidade de Cusco em 1533. O grande tesouro pago pelo resgate do Inca Atahualpa, que mesmo assim acaba sendo executado por ordem de Pizarro, é enviado ao imperador espanhol Carlos V, incentivando a viagem de muitos espanhóis ao Peru. Ou seja, eles viram aquela enorme quantidade de riqueza que os indígenas pagaram a Pizarro e essa riqueza foi enviada para a Espanha. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Lá tem dinheiro, lá tem metal, lá eu vou chegar e vai ter muito dinheiro e eu vou prosperar. Então muitas pessoas pensaram assim. Isso também preencheu o imaginário espanhol. A nos determos na estrutura social ibérica, Portugal e Espanha quando eu falo em ibérica, mas aqui nós vamos falar principalmente da espanhola, observamos praticamente 3 formas de ascensão social. Uma seria através do casamento, era uma forma de ascensão social, então vou me casar com uma pessoa abastada do dinheiro, vou ficar rico. Outra era por herança, algum parente rico batia as botas e a pessoa herdava o dinheiro. E a última forma de ascensão era a guerra. A guerra, a luta, a nobreza, né? Então, portanto, a vinda para a América poderia ser a chance de uma grande parcela da população melhorar a sua situação. A guerra ou a conquista adquiriram um valor de cruzada. Lembram lá das cruzadas que a gente trabalhou no ano passado? Então, basicamente era isso, era quase como uma guerra santa, né? De epopeia, o que poderia garantir o enobrecimento, eu sair da Espanha como um reles cidadão comum e me tornar, na América, um nobre. Conquistar a América poderia representar o mesmo que a reconquista da Península Ibérica, concretizada em 1492 com a vitória sobre os mouros. Isso remeteria ao herói épico chamado Cid. Cid é personagem de um poema épico espanhol, anônimo, escrito por volta de 1207, que narra os últimos tempos de Rodrigo. Então, Rodrigo, 10.043 e falecido em 10.099. Herói destacado de Castela, despojado de seus bens, obrigado a lutar para conseguir sobreviver, sua maior batalha é a conquista de Valência, as vitórias, a valentia, a lealdade ao rei de Castela, mesmo depois de ser desterrado e ter perdido tudo, levaram o rei a reconhecer o valor de Cid e a unir em casamento suas filhas com esses príncipes espanhóis. O poema de Mil Cid, Meu Senhor em árabe castelhanizado, muito presente na mentalidade espanhola, poderia inspirar os conquistadores que estavam vindo para a América, que como Cid constantemente receberam a ajuda divina do arcanjo Gabriel em seus campos de batalha, conquistaram terras para o seu rei e receberam graças pelas suas façanhas. Então tinha um caráter a mais, não era só, volto a bater na mesma tecla, a questão metalista. Referências então para essa aula: O Mercantilismo e a América, o autor é o Kleber Cristiano Prodanov, capítulo 13, eu estou tratando o mito da riqueza e a conquista da América, páginas 31 até 43. Dando sequência, então, deixo aqui 6 questões a serem respondidas por vocês, né? Então, vou ler um pouquinho essas questões. Então, vocês têm essa semana para estudar esse PowerPoint, responder essas questões e na semana que vem eu inicio a nossa aula com a correção desses exercícios. Espero que a explicação tenha ficado mais clara, mais cristalina e que as dúvidas tenham sido sanadas, tá? Então, a colonização da América, pergunta de número 1, foi apenas uma questão mercantilista conforme o autor? Será? Justifique. Sim ou não? Por quê? 2. O que era a exclusividade metropolitana?
O que era? O que era exclusividade metropolitana? 3. De acordo com o texto, como definir metalismo e monopólio? 4. Por que os espanhóis comparavam a chegada à América ao nascimento de Jesus Cristo? Qual o significado histórico dessa afirmação? 5. De que forma Luís Vaz de Camões relata os feitos portugueses e a quem ele compara os lusitanos? Ele compara os lusitanos a quem? Aos antigos, aos clássicos, a uma conquista sem valor ou com muito valor, que deve ir para os livros de história? Respondam essa questão. E 6. Quais as formas de ascender na sociedade espanhola na época e como isso interferiu na conquista do Novo Mundo? Abraços, cuidem-se, bons estudos. Nos vemos então na nossa próxima aula.